Existe um momento específico na vida em que tudo parece travar ao mesmo tempo. As portas não se abrem, as respostas não chegam e aquela sensação incômoda de estar sendo observado por algo maior começa a crescer por dentro. Muitos interpretam isso como abandono, mas poucos percebem que, na verdade, pode ser o início de um processo decisivo antes de uma grande mudança. Hoje você vai entender como certos períodos difíceis não são castigos, mas sinais claros de que algo está sendo preparado nos bastidores. Ao longo deste roteiro, vamos atravessar 5 sinais que costumam aparecer quando Deus está testando alguém antes de liberar uma bênção. Não são ideias abstratas nem frases prontas, são padrões reais, vividos por pessoas comuns que enfrentaram confusão, atraso e pressão emocional pouco antes de verem sua história mudar. Se você está vivendo algo parecido agora, existe um motivo para isso, e ele pode ser mais estratégico do que você imagina. O problema é que quase ninguém ensina como reconhecer esses sinais enquanto eles estão acontecendo. A maioria só entende depois que tudo passou. A proposta aqui é diferente. Te ajudar a identificar o teste no meio do processo, ganhar clareza emocional e espiritual e atravessar essa fase sem se perder por dentro. Essa compreensão muda decisões, fortalece a fé e evita escolhas que sabotam o que está por vir. Talvez você esteja se perguntando por que certas coisas parecem mais difíceis agora do que antes, mesmo fazendo tudo certo. Por que pessoas se afastam, planos atrasam e a dúvida aparece de forma tão intensa? Essa pergunta não é aleatória e a resposta não é simples. Mas ao longo dos próximos blocos, tudo começará a se encaixar de uma forma que faz sentido até para quem já pensou em desistir. Fique atento a cada detalhe, porque alguns sinais são sutis e passam despercebidos por quem não sabe o que procurar. E o mais curioso é que muitas vezes aquilo que parece um retrocesso é exatamente o ponto onde o teste começa a revelar seu verdadeiro propósito. Um dos primeiros sinais de que um teste está em andamento é a pressão interna sem explicação clara. Não é apenas cansaço físico ou estresse comum, é uma carga emocional que parece surgir mesmo quando, externamente, nada de tão grave aconteceu. A mente fica inquieta, o coração acelerado e surge uma urgência estranha de resolver tudo imediatamente, como se algo estivesse em jogo. Essa pressão costuma revelar o que ainda não foi tratado por dentro. Crenças antigas, medos não resolvidos, dependências emocionais e expectativas desalinhadas vêm à tona com força. É desconfortável, mas extremamente revelador. Antes de uma bênção, aquilo que não sustenta o próximo nível precisa ser confrontado. E isso raramente acontece em silêncio confortável. Muitas pessoas confundem esse momento com fracasso espiritual ou fraqueza pessoal. Mas, na verdade, é um processo de refinamento. É como se tudo fosse comprimido para mostrar o que realmente está ali. Quem tenta fugir dessa pressão geralmente prolonga o teste. Quem encara começa a perceber padrões que nunca havia notado antes. Existe algo ainda mais profundo acontecendo nesse estágio. A pressão não vem para destruir, mas para alinhar. Ela força decisões mais conscientes, corta distrações e revela prioridades reais. E é exatamente aqui que muita gente perde algo importante por não entender o que está vivendo. Se essa mensagem já está fazendo sentido para você, escreva nos comentários a frase "Eu estou atento ao processo". Isso ajuda a reforçar internamente aquilo que você está reconhecendo agora e mostra que você não está passando por isso de forma automática. Outro sinal forte de que um teste está acontecendo é o fechamento inesperado de portas. O que antes parecia certo começa a dar errado, oportunidades somem, respostas viram silêncio e caminhos que pareciam alinhados simplesmente deixam de funcionar. Isso gera frustração, porque a sensação é de estar fazendo esforço sem resultado algum.
Esses fechamentos não acontecem por acaso. Muitas vezes, eles surgem exatamente quando a pessoa está prestes a se acomodar em algo que não comporta o que Deus quer entregar depois. O teste aqui não é sobre perda, mas sobre confiança. Confiar quando não há garantias visíveis é um exercício que poucos conseguem sustentar. É comum tentar forçar essas portas, insistir, correr atrás, se desgastar emocionalmente para manter algo vivo. Mas esse movimento revela muito sobre onde está a segurança do coração. Quando a ansiedade toma o controle, o teste se intensifica, porque a lição ainda não foi assimilada. Há também um detalhe sutil nesse sinal. Quando uma porta se fecha no teste, ela não fecha com caos, mas com resistência constante. Nada flui. Tudo exige esforço exagerado. É como caminhar contra uma corrente invisível. Esse é um alerta claro de que insistir pode custar mais do que esperar. E é justamente nesse ponto que muitos deixam escapar algo importante. Porque enquanto a atenção está presa ao que não está funcionando, algo novo começa a se formar fora do campo de visão. Mas só percebe quem aprende a parar de lutar contra o fechamento. Durante um teste, é comum sentir-se mais sozinho, mesmo cercado de pessoas. Conversas ficam superficiais, conexões antigas perdem força e surge um distanciamento emocional difícil de explicar. Esse isolamento não acontece para punir, mas para revelar dependências que antes passavam despercebidas. Quando o apoio externo diminui, fica claro em quem ou em que a confiança realmente estava depositada. Se a fé dependia da validação alheia, esse período expõe a fragilidade dessa base. O teste força um realinhamento interno que não acontece em meio a aplausos ou distrações. Esse isolamento também traz silêncio. E o silêncio é desconfortável para quem sempre evitou ouvir a própria consciência. Pensamentos que eram abafados pelo barulho do dia a dia ganham espaço. Perguntas difíceis surgem. Decisões adiadas cobram resposta. É aqui que muita gente tenta preencher o vazio com qualquer coisa que alivie momentaneamente. Mas existe um propósito escondido nesse afastamento. Ele cria clareza, mostra quem permanece por escolha e não por conveniência. Revela quais relações fortalecem e quais apenas ocupavam espaço. Esse discernimento é essencial antes de uma nova fase, porque carregar pesos antigos compromete o que está por vir. E antes de avançarmos, vale observar algo importante. Nem todo afastamento é definitivo. Alguns são apenas pausas estratégicas para que você enxergue com mais nitidez quem você está se tornando. E isso muda completamente o rumo do próximo sinal. Um dos sinais mais perigosos durante um teste é o desejo repentino de desistir. Não é um cansaço comum, é uma voz interna dizendo que não vale mais a pena continuar, que o esforço é inútil e que talvez seja melhor voltar atrás. Esse pensamento costuma surgir quando a pessoa já avançou mais do que imagina. A desistência aparece disfarçada de lógica. Ela usa argumentos racionais, lembrando falhas passadas, perdas recentes e promessas que ainda não se cumpriram. Tudo parece muito convincente. E é exatamente por isso que esse sinal é tão decisivo. Ele testa a perseverança quando a motivação emocional já foi drenada. Muitos abandonam processos importantes nesse estágio sem perceber que o teste não mede resultados imediatos, mas fidelidade ao caminho. Permanecer mesmo sem entusiasmo é uma das provas mais silenciosas, porém mais profundas. É fácil continuar quando tudo faz sentido. Difícil é permanecer quando nada parece recompensar. Esse momento também revela onde está a identidade da pessoa. Se ela se define apenas pelo que sente, vai parar. Se se define pelo propósito, atravessa. E atravessar não significa não sentir vontade de desistir, mas escolher continuar, apesar dela. Curiosamente, esse sinal costuma anteceder mudanças rápidas. É como se o teste apertasse exatamente onde ainda há fragilidade. Não para quebrar, mas para fortalecer.
E quem resiste a essa fase descobre que a vontade de desistir era, na verdade, um indicador de que algo estava prestes a se mover. Em muitos testes, chega um momento em que a fé é confrontada diretamente. Perguntas que antes eram ignoradas surgem com força. Será que Deus realmente está no controle? Será que isso tudo faz sentido? Será que vale a pena continuar acreditando? Esse confronto não é sinal de incredulidade, mas de amadurecimento. A fé superficial não sobrevive ao teste. Ela depende de resultados visíveis, respostas rápidas e confirmações constantes. Quando isso desaparece, sobra apenas o que é real. E é exatamente isso que o teste busca revelar: se a confiança está baseada em circunstâncias ou em convicção. Esse período pode ser desconfortável porque desmonta certezas antigas, mas também é libertador. A fé deixa de ser um apoio emocional e se torna uma decisão consciente. Não é mais sobre sentir, mas sobre escolher confiar mesmo sem entender. Há um detalhe importante aqui: esse confronto não dura para sempre. Ele tem começo, meio e fim. Mas quem foge dele tende a repetir o mesmo ciclo no futuro. Quem atravessa sai mais estável, menos reativo e muito mais preparado para sustentar aquilo que vai receber. E talvez o mais surpreendente seja isso: muitos só percebem que passaram por esse confronto depois que ele termina. Quando olham para trás, entendem que a fé que tinham antes não suportaria a bênção que estava por vir. Outro sinal recorrente durante um teste é a sensação de atraso. Você olha ao redor e vê pessoas avançando, conquistando, recebendo respostas, enquanto a sua vida parece parada no mesmo ponto. Mesmo fazendo o que está ao seu alcance, nada se move na velocidade esperada, e isso gera um sentimento silencioso de injustiça. Esse atraso não é ausência de ação, é preparação. Muitas bênçãos exigem estrutura interna antes de se manifestarem externamente. Quando o tempo se estende além do esperado, o teste não está medindo paciência comum, mas maturidade emocional e espiritual para lidar com o que vem depois. Receber antes da hora pode destruir aquilo que seria bom. É nesse estágio que comparações se tornam perigosas. Comparar processos diferentes cria frustração desnecessária e enfraquece a confiança. Cada pessoa carrega um ritmo específico, porque cada estrutura interna é diferente. O teste revela se você consegue respeitar o seu tempo sem desvalorizar a sua caminhada. O atraso também expõe motivações ocultas. Ele mostra se o desejo pela bênção é maior do que o desejo por crescimento. Quando a espera começa a incomodar demais, ela aponta para áreas que ainda precisam de alinhamento. Não para reprovar, mas para ajustar. E existe algo que poucos percebem. Muitos atrasos são, na verdade, proteções. Proteção contra escolhas precipitadas, contra vínculos errados, contra decisões que custariam caro no futuro. Mas essa proteção só é reconhecida por quem atravessa o teste sem perder a sensibilidade. Em algum momento do teste, surge a sensação clara de perda de controle. Estratégias que antes funcionavam deixam de funcionar. Planejamentos falham. Tentativas de prever o próximo passo não trazem segurança. Isso gera desconforto porque toca diretamente no desejo humano de controle. Esse sinal é decisivo porque revela onde a confiança realmente está. Enquanto tudo pode ser calculado, a fé é opcional. Quando o controle escapa, confiar deixa de ser discurso e se torna necessidade. O teste não tira o controle para causar medo, mas para ensinar dependência saudável. Muitas pessoas tentam retomar o controle a qualquer custo, tomando decisões impulsivas apenas para aliviar a ansiedade. Mas isso costuma prolongar o processo. O teste pede rendição estratégica, não passividade. É agir quando for possível e descansar quando não for. Esse período também redefine prioridades. Quando não dá para controlar tudo, fica claro o que realmente importa. Relações superficiais perdem valor, expectativas irreais caem e o foco se ajusta.
Essa limpeza interna é fundamental antes de qualquer expansão externa. E aqui surge uma pergunta silenciosa que muda tudo. Se nada sair como você espera, ainda assim você confia? Essa resposta, mesmo não verbalizada, define se o teste está perto do fim ou se ainda precisa cumprir seu papel. Quando o teste começa a cumprir seu propósito, algo curioso acontece. Mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, a confusão interna começa a diminuir. A mente se acalma, o coração ganha mais firmeza e decisões que antes pareciam impossíveis passam a fazer sentido. Essa clareza não vem de respostas externas, mas de alinhamento interno. Essa fase mostra que o teste não era sobre mudar o ambiente, mas sobre ajustar a perspectiva. Quando a pessoa muda por dentro, o caos perde força. Ela já não reage da mesma forma, não se desespera com facilidade e não depende tanto de confirmações externas para seguir adiante. É comum perceber nesse ponto que algumas dores já não doem como antes. Situações que antes geravam medo, agora são vistas com mais maturidade. Isso não significa que tudo esteja resolvido, mas indica que a pessoa não está mais sendo moldada pela pressão, e sim pela consciência. Essa clareza também traz discernimento. Fica mais fácil dizer não, estabelecer limites e reconhecer o que não faz mais sentido carregar. O teste começa a se encerrar quando a pessoa aprende a escolher com mais responsabilidade emocional. E embora muitos ainda esperem um sinal visível, essa mudança interna já é um dos maiores indicadores de que a fase mais intensa está ficando para trás. A bênção não começa quando algo chega, mas quando a pessoa está pronta para sustentá-la. Antes da bênção se manifestar, costuma surgir um alívio discreto. Não é euforia, nem celebração, mas uma leveza difícil de explicar. É como se o peso que estava sobre os ombros fosse retirado aos poucos. As circunstâncias podem ainda não ter mudado, mas a sensação interna é diferente. Esse alívio sinaliza que o teste foi assimilado. As lições foram integradas, as resistências diminuíram e a pessoa já não luta contra o processo. Há aceitação, confiança e uma postura mais aberta diante do futuro, mesmo sem garantias. Nesse momento, muitas pessoas cometem o erro de relaxar demais ou voltar a antigos padrões. Mas essa fase pede atenção. O teste terminou, mas a transição começou. Manter a consciência ativa é essencial para não desperdiçar o que foi construído internamente. Esse alívio também traz gratidão. A pessoa passa a valorizar pequenas vitórias, silêncios saudáveis e aprendizados que antes pareciam dolorosos. O olhar muda e isso prepara o terreno para o que vem depois. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar seu momento com mais clareza, aproveite para demonstrar isso agora. Deixe seu like, se inscreva para continuar recebendo mensagens como essa e ative o sininho para não perder os próximos vídeos que aprofundam esse tipo de entendimento. Quando o teste chega às suas últimas etapas, algo profundo acontece por dentro. Não é visível para quem observa de fora, mas internamente há uma reconstrução silenciosa. Pensamentos ficam mais organizados, emoções mais estáveis e decisões menos impulsivas. É como se a pessoa estivesse finalmente ocupando o próprio lugar. Essa reconstrução não vem acompanhada de anúncios ou sinais espetaculares. Ela se manifesta em pequenas escolhas diárias. A forma de reagir, de falar, de esperar. O que antes causava ansiedade agora é enfrentado com mais calma. O que antes parecia urgente agora pode esperar. Nesse estágio, a pessoa já não depende tanto de validação externa. Ela entende que o processo teve um custo, mas também um ganho. Há mais segurança interior, menos necessidade de provar algo e mais consciência do próprio valor. Isso é essencial, porque bênçãos mal administradas se tornam fardos. Também surge um senso maior de responsabilidade. A pessoa entende que aquilo que está por vir não é apenas para benefício próprio, mas carrega impacto. O teste não preparou apenas para receber, mas para manter, administrar e proteger.
E é exatamente por isso que essa fase passa despercebida por muitos. Porque o maior trabalho já foi feito longe dos olhos, no lugar onde ninguém aplaude, mas onde tudo é definido. O último sinal não é externo, é retrospectivo. É quando, olhando para trás, tudo começa a fazer sentido. As dores, os atrasos, os silêncios e as perdas se conectam como partes de um mesmo caminho. Aquilo que parecia confuso revela coerência. O teste se revela como preparação, não punição. Nesse ponto, a pessoa percebe que não teria conseguido sustentar a bênção antes. Faltava estrutura emocional, clareza ou maturidade. O teste não foi para afastar, mas para alinhar. Não foi para enfraquecer, mas para fortalecer áreas que precisavam crescer. Essa compreensão gera paz. Não porque tudo foi fácil, mas porque tudo teve propósito. A pessoa já não carrega ressentimento do processo. Pelo contrário, há gratidão pelo que foi aprendido no caminho, mesmo nas partes mais difíceis. E quando esse entendimento se estabelece, algo muda na forma de viver. O medo do próximo teste diminui, porque agora existe referência. A confiança se torna mais sólida, menos dependente de circunstâncias favoráveis. Se você chegou até aqui, talvez não seja coincidência. Talvez este seja exatamente o momento em que você precisava ouvir isso para não desistir, não apressar e não se perder. Porque quando o teste é compreendido, a bênção deixa de ser apenas esperada. Ela passa a ser sustentada.